Bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero resolver um exercício aqui com vocês, né, referente à disciplina de mecânica dos solos, né. Esse exercício aqui é sobre a parte de tensões nos solos. Então, vamos acompanhar aqui o enunciado da questão, onde nós vamos trabalhar com duas situações, com dois cenários. Então, acompanhe. Considere o perfil geotécnico ou perfil de solo abaixo e, dadas as características dos estratos, ou seja, das camadas de solo, determine os diagramas de tensões totais, efetivas e neutras em KPA quando, ou seja, considerando essas duas situações aqui, esses dois cenários. O primeiro, cenário A, quando o nível da água, coincidir com o nível do terreno, e B, quando o nível d'água for rebaixado para a cota menos 4 metros. Então, você fez aqui a sondagem no seu terreno, tirou aqui o perfil do seu terreno, ou seja, o seu perfil geotécnico, e onde você teve aqui que nas suas 3 camadas de solo, que estão a essas profundidades aqui, 3 metros, menos 7 metros e menos 13 metros, né? Aqui menos indicando que é no sentido negativo, né? Indicando aqui que é a profundidade. Né? Você tem aqui a sua primeira camada de solo, que vai desde a superfície 0 metros até 3 metros de profundidade, é uma argila orgânica muito mole. Você tem aqui de 3 metros a 7 metros uma areia fina medianamente compacta, e de 7 metros a 13 metros você tem uma argila siltosa mole. Né? Essas fronteiras aqui, A, B e C, delimitam, né, a fronteira entre as camadas de solo. Né? E aqui, por fim, você tem uma areia muito compacta, que não interessaria mais para o seu estudo, porque, por exemplo, a sua fundação, a sua escavação iria terminar por aqui mesmo, né? Porque já encontrou aqui uma camada compacta, no caso aqui é uma areia compacta, né? E nós queremos saber como se distribui as tensões nesse perfil de solo, né? Nessas camadas de solo. Pois muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar a solução do nosso problema, só que antes nós vamos lembrar o seguinte. O que é a tensão total? A tensão total ela é dada aqui pelo somatório do produto do peso específico do solo vezes a espessura dessa camada de solo. A poropressão ou pressão neutra, é a mesma coisa que a pressão da água, é dado pelo gama da água vezes a altura da coluna líquida, né? Enquanto nós vamos ter a cada camada, ou seja, que a tensão total ela é dada pelo somatório, né, de gama vezes H, a poropressão é dada tão somente por gama vezes a altura da coluna líquida. Então, enquanto nós vamos ter aqui na tensão efetiva um somatório, o gama da água aqui, ou melhor dizendo, a poropressão, nós vamos ter a equação de uma reta, né? Porque a pressão da água vai ficar em função só da altura, né? Uma vez que seu gama é constante. Ao contrário aqui da tensão efetiva, porque ele vai passando por diversas camadas de solo e o gama vai variando e o H também. E a tensão vertical efetiva é dada pela diferença entre a tensão total e a poropressão. Né? Nós sabemos que o gama da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa de 1 tonelada por metro cúbico, que é igual a 10 quilonewtons por metro cúbico. Nós sabemos que 1 tonelada por metro quadrado é igual a 10 quilonewtons por metro quadrado, que é igual a 10 kPa. Ok? Então, só essas notaçõezinhas, essas lembranças aqui, ou melhor dizendo, essas lembranças aqui das fórmulas, né? E esse trabalho aqui com as unidades, para que a gente possa continuar o nosso problema. Então, vamos descendo aqui. Então, o primeiro cenário que ele nos propõe é o seguinte: os níveis do terreno e da água são coincidentes, ou seja, o meu lençol freático vai até aqui em cima, vai até aqui na superfície, e se o meu nível d'água vai até aqui na superfície, então todo esse meu perfil de solo aqui, todo esse meu perfil geotécnico, ele está submerso. Se ele está submerso, todo solo submerso está necessariamente saturado. E aqui eu tenho os respectivos valores do gama, ou seja, dos pesos específicos de cada camada de solo, ou seja, quando elas estão saturadas. Ok? E só adiantando aqui, qual é o nosso segundo cenário? O nosso segundo cenário é o seguinte, é quando eu pego o meu nível d'água e rebaixo até a cota menos 4 metros. Então, eu tenho aqui o meu perfil geotécnico,
né, com a divisão das camadas, e o meu nível d'água, que antes estava aqui no mesmo nível do terreno, ele é rebaixado para a cota menos 4 metros. Então, vai ficar saturado só essa parte aqui de baixo, né, abaixo da linha d'água vai ficar saturado, a argila siltosa vai continuar saturada, essa parte da areia fina, medianamente compacta, também vai continuar saturada, com o mesmo valor de gama, aqui com o mesmo valor de gama saturado, aqui a argila mole vai ter agora só um gama úmido de 1,1, e esse trecho aqui de solo, entre os 3 e os 4 metros, eu vou ter também um gama úmido de 1,74 gramas por centímetro cúbico. Ok? Só que é o seguinte, sim, e mostrando aqui para vocês, os respectivos pesos específicos, já falei, né? Quando você tem um solo saturado, né? Quando você tem um solo saturado. Muito bem. E aqui só um detalhe, só uma pequena observação. Nós vamos considerar que nessa camada de 1 metro de solo aqui, nós tivemos uma saturação um grau de saturação de 50%. Por quê? Porque nós sabemos que a partir do nível da linha d'água, ou seja, acontece o fenômeno da capilaridade, a água vai subindo aqui pelos interstícios do solo e vai umidificando o solo durante toda a sua altura capilar. E ao longo dessa altura capilar, ela vai umidificando o solo e vai saturando esse solo só até um determinado nível. Passou desse nível, ela continua umedecendo o solo, porém sem saturá-lo. Nós vamos considerar aqui que a altura capilar, que o fenômeno da capilaridade não foi suficiente para que saturasse essa camada aqui, esse extrato de 1 metro de solo. Então nós vamos admitir que ele teve uma saturação de 50%. Tanto que ele não teve, tanto que agora esse trecho aqui, que é da mesma areia fina, medianamente compacta, não está mais saturado, mas está apenas com um gama úmido. Agora, se o nível freático ainda estivesse aqui continuaria, obviamente, tudo saturado. Mas se a capilaridade fosse suficiente para saturar toda essa parte aqui, esse 1 metro, esse 1 metro aqui de solo ainda, dessa areia fina, nós consideraríamos qual o valor de gama? O mesmo, 1,96. Seria o mesmo gama saturado. Ele não estaria submerso, porque estaria acima da linha d'água. Porém, estaria saturado. E a gente poderia tratar toda essa camada de solo aqui como um solo saturado. Porém, não é esse o caso. Aqui ele só está úmido, com um grau de saturação de 50%. Ok? Então, agora vamos para os nossos cálculos. Começando primeiro com o nível d'água, o nível do terreno e o nível d'água sendo coincidentes. Vamos aqui para a nossa planilhazinha, né, no Excel. Nós temos o seguinte. Então, níveis do terreno e da água coincidentes. Então, nós temos aqui os pontos onde nós vamos trabalhar. O primeiro ponto aqui é a superfície, depois o ponto A, o ponto B e o ponto C, que são pontos que demarcam na horizontal as fronteiras de separação entre cada camada de solo. Aqui as respectivas profundidades, né? Aqui na superfície é 0, né? Aqui em A são 3 metros de profundidade, em B 7, em C 13. Aqui o peso específico de cada camada de solo, 1,3, 1,96, 1,59. E aqui o valor das respectivas tensões. A tensão total, a poropressão e a tensão efetiva. Ok? Então, nós vamos aqui. Na superfície, todas as tensões são iguais a 0. Não tem camada de solo em cima, não tem camada de água em cima. Aqui é 0, aqui é 0. 0 menos 0 é 0. Ok? Agora aqui, na primeira camada de solo, ou seja, a 3 metros de profundidade, né? Aqui na superfície a 3 metros de profundidade, qual vai ser o valor do nossa tensão total? Vai ser esse gama saturado vezes essa espessura na nossa camada de solo. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o valor aqui da profundidade, que são 3 metros, vezes o valor do nosso peso específico. Aqui na nossa planilha, deu 3,9 a unidade tonelada por metro quadrado. Né? Nós vimos lá que o nosso gama está em gramas por centímetro cúbico, porém, nós sabemos que 1 grama por centímetro cúbico é 1 tonelada por metro cúbico, ok? Quando nós trabalhamos com as
com as unidades, né? Trabalhando ali com as unidades. Ok? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 tonelada por metro cúbico. Então, multiplicamos aqui 3 vezes 1,3, nós temos o valor 3,9. Né? Depois seria até interessante colocar o valor da unidade aqui para deixar claro. Ok? Desculpem aqui o engano, a falta da unidade. Mas, continuando. Deu 3,9 toneladas por metro cúbico. O gama da água, ou seja, a poropressão, melhor dizendo, a poropressão ou pressão neutra, que é a mesma coisa da água, vale quanto? Vale 1 tonelada por metro cúbico, que é o gama da água, né? Nós temos que sabê-lo decorado, vezes a profundidade da camada d'água. Aqui, como o nível da água está no mesmo nível do terreno, ele começa aqui na cota 0, né, na superfície, então ficou 1 vezes 3 metros de profundidade, deu 3 toneladas por metro quadrado. A tensão efetiva é dada pela tensão total menos a poropressão. Temos a nossa tensão efetiva 0,9. E assim continuando. No ponto B, na superfície B. Na superfície B, a tensão do solo aqui na superfície B vai ser a tensão acumulada dessa camada superior, mais a tensão devida a essa segunda camada aqui. Então, vai ficar o acumulado anterior aqui, né, do F10, 3,9, mais quanto? Mais a espessura dessa camada aqui, que vai ser quanto? Que vai ser 7 menos 3, né? Multiplicado pelo peso específico, 1,96. Né? Aqui, a espessura da camada vai ser 7 menos 3 metros, que vão dar 4 metros. E nós vamos obter o total de 11,74 toneladas por metro quadrado. O gama da água. O gama da água vai ser 1 vezes 7 metros de profundidade. Né? A água vai daqui até aqui, 7 metros de profundidade. Deu 7 toneladas por metro quadrado. Tensão efetiva deu 4,74. Por fim, no ponto C, nós vamos ter o acumulado até aqui na fronteira B, mais a tensão devida à camada de solo da argila siltosa, onde nós vamos ter F11, vai ser é o acumulado anterior, 11,74, mais a espessura dessa camada aqui, 13 menos 7, que vai dar 6. Aqui na nossa tabelinha do Excel, aqui D12 menos D11, vezes o valor aqui do peso específico, onde nós vamos ter um valor de 21,28 toneladas por metro quadrado. O gama da água vai ser 1 vezes toda essa profundidade aqui, 13 metros, 1,13, deu 13 toneladas por metro quadrado. A nossa tensão efetiva, a total menos a poropressão, 8,28 toneladas por metro quadrado. Mas, no nosso exercício, nós dissemos que a gente quer ele em kPa. Então, de tonelada por metro quadrado para kPa, é só a gente multiplicar por 10. Então, usando cada célulazinha dessa aqui, nós multiplicamos 10 pelo seu correspondente aqui, 10 pelo seu correspondente aqui. Por exemplo, aqui o 70 é 10 vezes 7, e obtemos os valores das tensões em kPa, aqui. Ok? Então, é só fazermos o nosso gráfico aqui da tensão versus a profundidade do nosso perfil geotécnico, né, da nossa camada de solo. Está aqui. Nosso diagrama de tensão para o nosso cenário 1 é o seguinte. Aqui em preto nós vamos ter a tensão total. Aqui em azul nós vamos ter a pressão neutra. E aqui em vermelho nós vamos ter a tensão efetiva. Então é sempre importante, né, a gente colocar esses marcadorzinhos com cores diferentes, ou tracejado, conforme seja o estilo que você preferir, o estilo que for exigido aí em algum trabalho que você faça, para você poder diferenciar. E o que é que nós observamos aqui? Nós observamos um peso maior da poropressão, ou seja,
um peso maior da água, da pressão da água, do que da própria tensão efetiva do solo, do que da própria tensão devido devido a tão somente o solo. Né? Então, o peso na tensão total. Então, o peso na tensão total da água é bem maior do que o peso, do que a participação da própria camada de solo na tensão total. Então, é isso aqui que nós observamos aqui no nosso gráfico. Né? Você repare aqui que vem vindo aqui a tensão total, depois a reta muda de inclinação, depois o gráfico muda de inclinação de novo, na tensão efetiva também, menos na água, né? Porque a tensão da água, a poropressão, ela tem que ser uma reta, porque o gama da água não muda, o gama da água é constante, então tem que ser uma reta, ok? Então, aqui nesse primeiro cenário, a gente vê uma participação maior, um peso maior da pressão neutra, da poropressão, do que mesmo da tensão efetiva do solo na tensão total, do que mesmo na tensão devido ao próprio solo. Ok? Então, passado esse item, nós vamos agora ao outro item, que diz o quê? Que o nível d'água foi rebaixado até a cota menos 4 metros. Então, a gente tem esse outro cenário aqui. Você quer construir aqui, quer fazer uma escavação, alguma coisa, aí você quer ver o efeito, como é que se redistribuem essas tensões quando você rebaixa o lençol freático até aqui, até a cota menos 4 metros. Como é que se dá essa distribuição de tensões? Vamos ver. Então agora nós temos não só a superfície, nem só a fronteira A, nem a fronteira B, nem a fronteira C, para que a gente possa fazer os nossos diagramas de tensões. Né? Os nossos diagramas de tensões nós os fazemos sempre na fronteira, no limite de separação entre as camadas de solo. Mas nós vamos ter que fazê-los também aonde? Também considerando no nível d'água, que vai fazer toda a diferença, vai ter assim, vai alterar totalmente assim, o significado, a configuração da distribuição de tensões devido à posição do lençol freático, ok? Então, partindo dessa configuração aqui, nós vamos agora para cá. Continuando. Então, aqui é o nível da água rebaixado até a cota menos 4 metros, ou seja, até a profundidade de 4 metros. Então, os pontos aqui nós temos a superfície A, nós temos aqui o ponto A, o nível d'água, o ponto B e o ponto C. Nível d'água que baixou daqui da superfície para abaixo do ponto A. Aqui as respectivas profundidades, 0, 3, 4, 7 e 13 metros. Aqui os respectivos pesos específicos do solo. Né? Mais uma vez lembrando aqui que eu pedindo desculpa a vocês que eu deveria ter colocado aqui a unidade, que é tonelada por metro cúbico, que é igual a grama por metro cúbico, mas vamos em frente. E aqui os respectivos valores em tonelada por metro quadrado das tensões. E aqui a transformação de unidade. Já adiantando, né? Os valores que nós formos calculando aqui vão sendo, respectivamente, vão sendo multiplicados por 10 e vão dar os seus respectivos valores na unidade de kPa. Então, vamos fazer aqui. Então, na superfície, a gente já sabe que todo mundo é zero, não tem carga nenhuma em cima do solo. Na superfície A, nós vamos ter aqui o efeito tão somente do solo úmido, da camada de solo orgânico, de argila orgânica muito mole. Então, vai ser o seguinte. Então, esse resultado vai ser aqui, vai ser 3, valor da profundidade, vezes 1,1, o peso específico, vai dar 3,3. Como não tem água nesse ponto, a poropressão vai ser 0, a tensão efetiva 3,3. A partir do nível d'água, nós vamos ter o seguinte. Ou seja, no ponto onde nós temos aqui o nível d'água, a tensão no solo vai ser aquilo que foi acumulado de tensão devido à argila orgânica, mais aquilo devido a essa camadinha de solo aqui. Então, nós vamos acumulando. Então, vai ser a tensão anterior, mais o quê? Mais essa diferença aqui, 4 menos 3, que dá a espessura da camada, que vai ser 1 metro, vezes quem? Vezes 1,74, que é o peso específico. Dá 5,04. Também não tem a poropressão na linha d'água. A poropressão na linha d'água é 0. A poropressão na linha d'água é 0. Ok?
abaixo da linha d'água é positiva e acima da linha d'água é negativa até a zona de saturação, ok? Mas no nosso caso aqui para cima, acima do nível d'água foi considerado tudo zero, aqui no nosso exemplo. Tensão efetiva deu 5,04. Então, agora aqui no ponto B. No ponto B, vai ser o quê? Vai ser o acumulado até aqui, mais a tensão devida a essa camada de solo aqui. Então, nós vamos ter aqui o acumulado no passo anterior, 5,04, mais a espessura dessa camada aqui, entre 4 e 7, que vão dar 3 metros, vezes o valor do peso específico, onde vai dar 10,92. E a partir daqui, a partir do ponto B, é onde eu vou ter, onde vai começar, na verdade começa desde aqui, né? Mas onde eu vou ter o nosso primeiro valor calculado da poropressão, que vai ser quem? O gama da água, que vai ser 1, vezes essa espessura aqui, essa altura da coluna d'água, que são quanto? 3 metros. Então, 1 vezes 3, 1 vezes 7 menos 4, 1 vezes 3 dá 3. A diferença entre os dois dá a nossa tensão efetiva, 7,92. No passo seguinte, no ponto C, vai ser o acumulado até aqui em B, vai ser o acumulado até em B, mais aquilo que é devido à nossa camadinha de solo aqui, ok? Então, vai ser 10,92 mais a espessura dessa camada aqui, 7 para 13, vão ser 6 metros de profundidade, vezes 1,59, vai dar 20,46. Aqui, a profundidade do nosso lençol freático, ele foi aqui do 4 até o 13, são 9 metros. Então, vai ser Então, vai ser 1 vezes 13 menos 4 metros, vai dar a profundidade da nossa camada, do nosso lençol freático, dá 9 metros, vai dar 9 toneladas por metro quadrado. A diferença entre o sigma V e o U é o nosso sigma linha V, que deu 11,46. Multiplicando tudo por 10, nós temos o valor das nossas tensões em kPa, que é o exigido pelo enunciado da questão. Colocando aqui agora o nosso diagrama de tensões do nosso cenário 2, vejam bem aqui a diferença. Então, nós temos aqui, até a profundidade de 4 metros, uma coincidência entre a minha tensão total e a minha tensão efetiva, ou seja, a minha tensão total aqui, colocando isso aqui em outras palavras, a minha tensão total é devida única e exclusivamente ao peso próprio do solo, e a partir daqui, a partir dos 4 metros, é que vai ter influência da minha pressão neutra, vai ter influência da minha poropressão. A partir dos 4 metros vai ter influência da minha poropressão, que a partir do momento quando eu vou reduzindo, que eu vou tirando da minha tensão total, eu vou obtendo aqui agora o gráfico da minha tensão efetiva. Ok? Então, eu pude observar o seguinte, que na redução do lençol freático, agora eu tenho uma participação maior da tensão efetiva, da tensão do próprio solo na tensão total, na distribuição total de pressões, né, desse meu perfil geotécnico. Ok, pessoal? Então é isso. Então, você rebaixa o lençol freático, você dá uma importância maior, você aumenta o peso, a participação da camada de solo, da tensão efetiva, na composição da tensão total. Ok? Então, só aqui, comparando os dois gráficos, né, para vocês terem uma ideia. Então, você vê aqui que quão importante era a poropressão, né? Ela chegou até a ser maior no nosso primeiro cenário do que a nossa tensão efetiva. E agora aqui você vê como a tensão efetiva, a tensão do próprio solo, ela tem uma participação maior do que a nossa poropressão. E você vê aqui quanto mudou esses dois, de um cenário 1 para um cenário 2. Né? Você vê a diferença que teve. E é importante você fazer essas composições de cenário, gente, porque é o seguinte, porque você tem diversos estudos de engenharia, diversas possibilidades de projeto, e esses diversos estudos de cenário podem ser úteis para você compor aquele cenário mais econômico, aquele cenário tecnicamente mais viável, né? Enfim, é bom você ter opções para que na hora quando você for fazer o seu projeto,
né, você ter assim jogo de cintura. Aparecer alguma dificuldade, ó, não tem essa solução, mas a gente pode fazer aquela outra solução. O importante é você ter opções, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista econômico, né, quanto do ponto de vista assim da fortuidade, né? Pode aparecer assim algum evento que inviabilize aquela sua primeira solução, é o jeito que você vai ter que apelar para outra, né? Então é sempre bom ter assim um guardadinho assim no bolso assim outras opções. Ok? Então, isso que em engenharia a gente chama de trabalhar com cenários, variando variando assim diversas variáveis para a gente entender assim diversas opções, né? Entender como seria, né, se a realidade se impusesse daquela maneira, né? Quais seriam nossas opções? E só aqui mais uma observação, você vê que a redução da tensão efetiva, né, não foi nem tão significativa assim, pelo menos nesses pontos aqui, né, que continuaram submersos, né? Não foi uma queda assim tão grande. Nesses outros pontos aqui foi, né, com 3 metros, aí desapareceu esse patamarzinho aqui de 50, né? Ou melhor, apareceu esse patamar aqui de 50 nos 4 metros, né? Sendo que aqui nos 4 metros ele era um pouquinho maior do que 50, né? Aqui deu quase 50, reduziu, né? Ok. Então, pessoal, meus amigos, era isso. Espero que vocês tenham aqui gostado aqui da resolução. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que essa planilha aqui sirva de modelo para vocês. Vocês peguem essa planilha, repliquem, não é? Usem aí essa planilha, tentem montar a sua própria planilha, fazê-lo do mesmo jeito, né? Ou de um jeito parecido com essa daqui. Não é obrigado também a ser igual. Foi só mais uma orientação para vocês. E que seja útil aí no trabalho de vocês, nos estudos de vocês, ok? E com isso a gente conclui aqui o nosso exercício, né, de tensões no solo, trabalhando com cenários, ok? Então, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Jesus ressuscitado e sua Mãe Santíssima. Amém.